Caro telespectador, retornamos hoje ouvindo este nobre, culto jornalista Jorge Serrão. Eu aproveito já e peço à produção que rode um VT onde o senador Cássio Cunha fez um pronunciamento fazendo duras críticas à presidente Dilma. Isto porque eu quero dar sustentação, não é, àquilo que foi dito no primeiro bloco pelo querido Jorge Serrão. Nós estamos com 3 ingredientes que são explosivos individualmente e que são destruidores quando somados. A economia indo muito mal. Recessão, aumento de impostos, tarifaço. Na minha amada Paraíba, no meu querido estado, só ali o aumento da energia elétrica será no patamar de 39%. Retirada de direitos trabalhistas, ou seja, uma população que percebeu que após as eleições foi enganada, porque houve um estelionato, um verdadeiro estelionato, com tudo aquilo que foi dito durante a campanha eleitoral e que ato contínuo foi feito exatamente o contrário. Ontem o deputado Bruno Araújo, na Câmara Federal, pegou o seu celular e colocou aqui no microfone uma fala oficial, em rede convocada nacional de rede de televisão da Presidente da República, e colocou para que todos pudessem ouvir. A iniciativa de Bruno repercutiu no Brasil inteiro porque usou a tribuna da Câmara para reproduzir a fala da Presidente da República, onde se dizia que ia diminuir impostos, não teria crescimento de juros, que a energia teria um barateamento de 18%. Então você já tem uma população que já não aguenta mais, não aguenta essa realidade e que já não tolera essa manobra da velha política, do conchavo, da imposição da maioria e que quer mudança e foi para as ruas pedir essas mudanças. Somado a isso, uma crise ética sem precedentes. Eu assistia ontem o Jornal da Globo e Sardenberg mostrava, com seu conhecimento, com sua credibilidade, que só pela corrupção a Petrobras perdeu 88 bilhões de reais. Eu fui governador da Paraíba, ao tempo que fui governador, 88 bilhões de reais significaria 10 orçamentos de um estado como a Paraíba. Sem falar em outros prejuízos. Então, Jorge, o que você acha desse pacote da Dilma, que é exatamente o contrário do que foi prometido na campanha? Bom, então vamos voltar à teoria do saber, né? Certo. Ela sabia muito bem do pacote que os marqueteiros dela elaboraram para ela falar na campanha. Bem lembrado. E ela deve saber que esse pacote hoje está sendo encarado pela população como uma grande mentira deslavada. Hoje, a presidente Dilma está sendo comparada ao Pinóquio, o que é uma injustiça violenta com o coitadinho do personagem. Né? É verdade. É verdade. Que eu acho que o nariz do Pinóquio cresce menos que o da presidenta da República quando ela não tem sinceridade para se expor diante das câmeras. Isso é muito ruim. Bem, outra mazela que nós adotamos aqui é a seguinte: o Senado e a Câmara acabaram de eleger seus presidentes, inclusive houve um bate-boca entre o senador Aécio Neves e o Renan Calheiros. Vamos ver? Roda o VT. Vossa Excelência assiste agora a apresentação de uma chapa completa, assinada pelos líderes partidários, né? E nós estamos subvertendo a ordem natural das coisas. Ao presidente indicar e Vossa Excelência, senador Renan, vamos falar com a seriedade devida. Vossa Excelência está sendo novamente injusto. Vossa Excelência, presidente Renan Calheiros, Vossa Excelência subverte a ordem natural das coisas. Pergunta se o PSDB ainda mantém a sua indicação ou o PSB. Não, essas são as indicações naturais, com base na proporcionalidade, no respeito à população, no respeito à democracia interna. Vossa Excelência será o presidente dos ilustres senadores que o apoiaram. Mas Vossa Excelência pede a legitimidade para ser presidente dos partidos de oposição nessa casa, senador Renan Calheiros. Que bom que isso esteja sendo dito por Vossa Excelência, que foi candidato a presidente da República e tem a dimensão do que é a democracia. Senador, Vossa Excelência está desrespeitando, senador Renan. Vossa Excelência desrespeita a democracia para atender as conveniências da sua eleição. Foi candidato a presidente da República. Veja em que conta Vossa Excelência leva a democracia. Veja em que conta Vossa Excelência
Excelência leva a democracia. Vossa Excelência pequena esta casa. Vossa Excelência acerta com aqueles que Por isso apoiaram. deu no que deu. Despreza os partidos Por da isso oposição. deu no que deu. Perdi de cabeça Por isso erguida. deu no que E deu. Vossa Excelência Vossa Excelência perdeu envergonhado. a chance de ser presidente da República. Perdi de cabeça erguida. Porque é estreito. Olho nos olhos dos cidadãos. Falo com a população brasileira. E Vossa Excelência Respeite a mesa. Respeite a mesa. Que esse cara Respeite a mesa. Tenha a dimensão da democracia. Então, Jorge, explique como funciona a escolha desses cargos. Olha, nem Freud explica, porque tudo é feito na base do conchavo. Tudo que é feito na base de conchavo, sem transparência, apenas no interesse próprio dos esquemas partidários e distante do interesse público, vai dar nisso aí, fica parecendo uma briga de lavadeira em pleno Congresso Nacional. Só que uma briga de lavadeira numa linguagem muito culta, Sua Excelência para cá, Sua Excelência para lá, mas... É verdade. Lavadeiras da pior qualidade, que as lavadeiras honestas trabalham e produzem. Aqueles lá... político no Brasil não lava roupa, lava dinheiro. Então, quer dizer então que a imunidade parlamentar atrapalha no processo de julgamento de corrupção? Atrapalha muito. A imunidade parlamentar, a gente não pode confundir uma coisa com outra. A imunidade parlamentar é um direito inerente que tem que ser garantido ao parlamentar para quê? Para que ele tenha liberdade no parlamento Certo. de expor suas ideias, de fazer críticas duras a quem quer que seja, estando protegido nesse direito. Imunidade parlamentar não dá direito ao cara cometer crime comum, a ele matar, roubar, furtar, promover estelionato, mentir e ser protegido por essa imunidade parlamentar. O quesito da imunidade não garante isso, mas no Brasil garante. No Brasil, essa tal imunidade parlamentar dá direito que esse político tenha foro privilegiado para julgamento, o absurdo que nós vemos aqui. Toda ação judicial tem que começar, você é desembargador, sabe disso, ideal é que ela comece pela primeira instância. Claro. E ali se resolva. Claro. E ali se resolva sem ter recursos infindáveis, que acabam sendo também uma causa de deformação e de corrupção Claro. no nosso sistema judiciário brasileiro. Então, se você resolvesse logo a ação do político na primeira instância, ele saberia que ele ia tomar um pau logo de cara se ele fosse corrupto, que ele seria punido e aquilo valeria como exemplo. No Brasil, como ninguém é exemplificado com uma condenação dura logo na primeira instância, esse cara repete e o sistema que é corrupto se autorreproduz e mantém essa corrupção em vigor. Muito bem. O senhor José Dirceu, condenado pelo Mensalão como um dos líderes do esquema, agora tem sua empresa de consultoria investigada por lavagem de dinheiro das propinas da Petrobras. A falta de punição adequada incentiva a prática da corrupção? Exatamente. A falta de punição, a falta do exemplo, o exemplo é quem educa. Se no Brasil o cara soubesse que se ele roubasse ele vai ser vítima de uma pena de morte, né? Se aqui a gente tivesse o exemplo de outros países mais radicais, eu não sou a favor da pena de morte para essa situação, mas sou a favor de uma pena rigorosa de cadeia e de multas pesadíssimas para não compensar que esse cara roube. Para que o patrimônio que ele roubou e que geralmente é passado de maneira oculta para a família dele seja confiscado. Aqui no Brasil não temos isso. Aqui no Brasil, a maioria dos que roubaram muito estão rindo da nossa cara agora. Estão falando, aí, jornalista palhaço, otário, eu roubei, tô aqui com meus milhões, passando o carnaval, me divertindo, indo para onde eu quero, vivendo do bom e do melhor, e você tá aí, otário, falando mal de mim. Então isso. a lógica é essa. Então você adota a prisão perpétua? Não digo nem prisão perpétua, porque eu acho que a pena... eu nem sou a favor nem acho que a prisão seja uma coisa... Da punição austera. Uma punição austera. Acho que a punição tem que ser educativa. Você roubou, bota nele uma blusinha lá de corrupto e bota ele para cumprir um trabalho social. Isso vai gerar muito mais efeito do que você deixar o cara preso na cadeia, porque na cadeia hoje, de repente, ele usa o telefone celular, a tecnologia da informática, e ele continua negociando lá de dentro da cadeia. Já há casos conhecidos aí, até que tentaram abafar, né? De ligações entre o presídio da Papuda e
Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e adjacências ali, né? Usando telefone satelital. Só que esse assunto não foi investigado, não foi adiante, mas houve denúncias sobre isso. Então o cara na cadeia, ele pode usar a cadeia como escritório. Isso não é um bom negócio. Não é possível fazer negócio sem pagar suborno. Porque a máquina pública no Brasil, o nosso modelo de Estado brasileiro, ele é cartorial, patrimonialista, corrupto. Ele foi montado para isso. Então, foi criado um sistema burocrático pesado, um alto esquema de cobrança de impostos e criação de dificuldades para a livre iniciativa e para a atividade produtiva, exatamente para isso, para que o agente do Estado tenha a chance de tomar um dinheiro da sociedade, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então esse modelo é que tem que ser mudado. Olha, quem fiscaliza também tem que ser fiscalizado pela sociedade. Essa é mais ou menos essa é a proposta básica da coisa. Se você é um fiscal do Estado, alguém tem que fiscalizar você. E tem que ser cidadão. Não pode ser o fiscal fiscalizar o fiscal. E o que acontece hoje no Brasil é isso. Quem fiscaliza o fiscal é o fiscal. É verdade. E não fiscaliza. E não fiscaliza. E não fiscaliza. É lógico que não. Bem, eu tenho outra pergunta aqui a fazer a você. O Brasil ocupa a 69ª posição no ranking internacional da percepção da corrupção. O caso do Petrolão foi reconhecido como o maior caso de corrupção do mundo. Como fica a imagem do Brasil no exterior? A imagem do Brasil fica de sempre. Nós somos cucarachas, corruptos, subdesenvolvidos. Essa é a imagem que tem lá fora. Nós somos aquela velha colônia de exploração mantida na miséria pelos poderes globais, porque a gente aceita esse jogo. Então a gente não muda a imagem do Brasil para um país que é esplendoroso, que tem todos os recursos, que pode dar o grande exemplo, que tem um povo generoso, criativo, que deveria ser mais bem utilizado e não totalmente explorado, feito de bobo, feito de otário, como é feito hoje, como acontece hoje. Eu fiz essa pergunta porque recentemente, assistindo televisão da Itália, né, eu pude notar que quando se fala do Brasil, bom, Pelé ainda é o rei na Europa, na Itália principalmente. Pelé é o rei. E outro que mereceu toda uma equipagem de honra é o Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, isso. Por enquanto, o Pelé ainda é sinônimo de honestidade no Brasil. Você sabia disso? Então o Brasil é conhecido pelo esporte, pelo carnaval e agora pela corrupção. Pela corrupção. Mas a corrupção... Isso é ruim demais. Mas o que eu quis dizer agora é que o Pelé ainda é um sinônimo de honestidade, porque há outro também que é relevante falar, é o Ayrton Senna. Ayrton Senna é muito conhecido e respeitado. Agora, quantos Pelés e Senas a gente não poderia ter se esse país fosse sério? Claro, é claro. Se ele se levasse a sério e levasse as coisas mais a sério. Esse é um problema nosso. A gente há pouco falou da mídia. A nossa mídia promove muito poucas discussões relevantes sobre assuntos que têm que ser resolvidos. Soluções para o Brasil. Raramente a nossa mídia discute soluções para o Brasil. Isso é péssimo. É verdade. Ela noticia o efeito, ela não debate a causa. A gente tem que mudar o jogo disso. Certo. A gente tem que começar a discutir as causas dos problemas e pensar soluções concretas para elas. Corrupção, repito, corrupção é enxugamento, combater corrupção é enxugamento de gelo. Corrupção é consequência, não é causa. Então, caro telespectador, a lei brasileira não considera crime o pagamento realizado por uma empresa se ficar provado que a iniciativa da exigência, vantagem indevida, que é o suborno, partiu do funcionário público. A nova lei anticorrupção ajuda a corrigir este erro, Carlos Serrão? Ajuda. É um grande avanço a lei anticorrupção no Brasil e ela tem que ser aplicada com todo rigor. Para isso, o que a gente precisa? Que tenhamos, primeiro, uma grande pressão da cidadania para não ser conivente com a corrupção. Segundo, o Ministério Público tem que parar de ficar agindo só com rigor seletivo, pegando uns e poupando outros, e agir com mais rigor. Sim. Para
preparar o trabalho para o judiciário julgar. Aí o judiciário tem que entrar no papel também de julgar e ser mais eficiente também na primeira instância. Porque depois, no país dos recursos infindáveis, você fica um processo que demorou 10, 15 anos para ser julgado, isso aí não é fazer justiça. Bem, a Direito e Justiça em Foco, Carlos Serrão, e você sabe disso, o telespectador sabe também, mas eu vou falar novamente, esteve presente quando da fundação de uma associação importante. Foi fundada uma associação de magistrados e juristas, a qual eu tenho a honra de pertencer, que é a Associação de Juízes Anticorrupção. Você tem conhecimento? Tenho. Muito Acompanhei bem. a criação dessa entidade. Então, qual é o objetivo? Fiscalizar o cumprimento da lei anticorrupção. Isso, não é isso? Esse é um papel fundamental. E, além disso, essa AJA ela vai ter um outro papel que eu vejo que é fundamental. Colocar as coisas publicamente, tratar a coisa pública com transparência, mostrar que no judiciário você tem profissionais altamente competentes, claro, comprometidos em fazer justiça e não magistrados que estão ali querendo esconder o jogo e fazendo tráfico de influência, que é a coisa mais horrível que pode acontecer com um poder. E a gente sabe que os 3 poderes não estão livres disso. É verdade. Os 3 poderes, tá? Não podemos livrar nenhum desse risco. E eu tenho compromisso aqui no programa Direito e Justiça em Foco, não é? E cá entre nós, hein, Carlos Jorge, de também divulgar os excessos cometidos pelo governo federal e pelos parlamentares que infringirem esta lei. Não pense que nós vamos nos omitir. Absolutamente não. Ocorreu algum ato, não é, deste teor, nós vamos divulgar. Okay? Isso é muito bom. E uma coisa que eu até sou suspeito aqui para falar, porque eu conheço o desembargador Laércio Laurelli. O desembargador é um exemplo raro de integridade no Brasil. Ele se aposentou como desembargador e não virou advogado para promover tráfico de influência no judiciário. Ok? É importante deixar isso claro. Esse é um exemplo de integridade de uma pessoa que é um profissional do direito. É verdade. Você poderia advogar, você teria direito a isso, mas você fez uma escolha. Você fez a escolha pela carreira pública de ajudar a promover justiça. Então as pessoas no Brasil têm que começar a ter um pouquinho essa clareza ética e assumir posições corretas. Porque usar o judiciário para fazer amizadezinha, quase tráfico, vamos falar só de amizade, né? Eu sou amigo do outro desembargador, eu vou pedir a ele para ele me dar uma ajuda aqui, que um cliente meu está meio encrencado. Isso não é justiça, isso não é seriedade. Eu preferi, por exemplo, fazer televisão, aqui informar o telespectador, esse agradável programa que nós estamos conversando hoje, de um assunto importante para o Brasil, a corrupção e a lei anticorrupção, que, aliás, eu vou colocar no nosso site, na íntegra, a lei de anticorrupção, para que o telespectador, se por acaso se interessar por isso, e deve se interessar, leia a lei na íntegra. Tenha certeza, se você acompanha o programa Direito e Justiça em Foco, você pode acessar o Facebook ou então o site, que você vai encontrar a lei anticorrupção na íntegra no nosso site ou no nosso Facebook. Muito bem, essa é uma grande iniciativa. Muito bem, meu querido amigo, eu já estou quase terminando o programa. Eu queria que você contasse mais alguma coisa a respeito do seu blog. Como é que, vamos informar o telespectador, se ele quiser consultar o seu blog, como é que faz? É fácil, meu site é o Alerta Total, alertatotal.net. Qual é a ideia desse site, qual é o papel dele? É um site que fala de política e economia e que tenta mostrar os problemas e apontar soluções. Eu acho que a mídia hoje tem que estar focada nisso. Hoje, o que a gente precisa no Brasil? Clareza das pessoas de que elas têm um papel ativo para melhorar as coisas. Primeiro para elas e depois para a coletividade onde ela está inserida. Então esse é o papel que a gente faz, sem falso moralismo, que é a contravenção da moral, e tentando fazer um trabalho sério, aberto a críticas, libertário. Se você quiser entrar no meu site e falar mal de mim, parabéns para você, pode entrar lá, eu vou acolher você, só que eu vou dar a minha resposta. Mas é aberto, isso.
Democracia é jogo aberto, é liberdade para um falar e ter tolerância para conviver. Claro. O grande problema hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura mal esclarecida. Porque os caras que estão ocupando o poder hoje, eles não aceitam o debate livre, eles não aceitam a troca de ideias livre. E é isso que nós precisamos ter aqui hoje. E o seu programa, ainda bem, promove isso. Eu procuro colaborar com o meu país. Eu sou brasileiro, graças a Deus, e gosto do Brasil e acho que o Brasil é o melhor país do mundo. Eu também acho, também acredito no Brasil. Melhor país Brasil. do mundo. As riquezas nunca vão acabar neste país. Então nós temos que nos preocupar bastante, porque queremos que esse país viva muito mais. Não é? Então Muito vamos bem. fazer democracia e cumprir o nosso papel, é isso. Jorge Serrão, peço as suas considerações finais. É isso, curto e grosso. Que cada um agora que está nos assistindo aqui, deitadinho, sentadinho na sua cadeira, levante dela amanhã e vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos cumprir o nosso papel em favor desse país que é muito bacana, desse povo que precisa ter esclarecimento, que precisa ter apoio para suas iniciativas. Claro. É um povo mais criativo do mundo, mas o criativo é bom para o lado e pode ser péssimo para o outro se ele for mal orientado. Jorge Serrão, eu agradeço muito a sua preciosíssima atenção para com este programa e espero vê-lo novamente aqui para conversarmos coisas de interesse do nosso país, tá bom? Muito bem. Muito obrigado.